Tudo bem. Já está pronto. Certo. Muito obrigado por essa introdução sutil e delicada. Foi muito apreciada. Certo. Bem, a primeira coisa que preciso dizer é a designação incorreta sob a qual todos estamos operando, porque a escrita antiga não tem nada a ver com códigos, pois códigos são um sistema artificial de encontrar uma técnica de escrita que confunde todos os outros e os leva a manicômios. Esse não é o intuito por trás do sistema de escrita cuneiforme ou dos hieróglifos egípcios. Embora, é claro, acabamos embaraçados em asilos psiquiátricos, mas isso é outra questão. Então, essa escrita bizarra, se você nunca a viu antes, em breve verá, não tem nada a ver com códigos. É um sistema de escrita funcional, adequado, com o mesmo propósito por trás dele que o nosso próprio sistema alfabético. Então, chegou ao meu conhecimento, recentemente, de forma bastante miserável, que há pessoas neste país que nunca viram uma tábua cuneiforme. Como isso pode ser nos dias de hoje, eu não sei. Mas eu trouxe uma para te mostrar. Agora, esta tábua é absolutamente impressionante. Tem muitas características imediatamente óbvias. Por exemplo, foi escrito por volta de 1780 a.C. Como você pode, obviamente, perceber? Parece uma carta, mas não é. Na verdade, é uma inscrição maravilhosa e é mais interessante do que tudo o mais na coleção do Museu Britânico junta. É um pouco embaraçoso, porque não nos pertence, mas é escrito da esquerda para a direita, em linhas traçadas, e o sistema de escrita é um pouco como impressão, em que você tem um estilete semelhante a um hashi, e você pressiona a extremidade deste hashi na superfície do barro suavemente, e cada vez que você faz um traço, isso é parte de um sinal, e todos os sinais do mundo são compostos por 1, ou 2, ou 3 desenhos. Então, uma vez que você aprendeu isso, pode escrever qualquer coisa. Então, este tablete foi escrito por um escriba literário de alta qualidade. Você pode ver que a frente é mais ou menos fácil de ler. O verso parece que foi pisoteado por elefantes. E, claro, essa é a parte mais interessante. Então, isso é feito de argila, e esse foi o primeiro sistema de escrita usado na antiga Mesopotâmia, e é uma coisa muito boa que eles usaram argila, porque todas as tabuinhas do Museu Britânico vão durar mais do que todos os livros e papéis na Biblioteca Britânica, com certeza, e cada besteira registrada em um computador terá desaparecido há muito tempo, e nós seremos os vencedores. Agora, eu mostro essa tábua não para vender o livro, o que é tentador, já que há uma pilha no corredor fora, e a qual nossa presidente já aludiu 2 vezes que por acaso está no slide. Mas a questão é que essa é uma réplica da ideia babilônica de como eram a arca e a história do dilúvio que saiu dessa tábua, que é uma espécie de receita para construí-la. Então, quando você viu isso, não necessariamente chegaria a essa conclusão. Mas isso ressalta o fato de que é uma escrita real, de uma língua real, com gramática real e significado real, sem ambiguidade, e não é um código. Então, a parte... temos que começar no setor educacional com um mapa. Este é o mapa mais insultante e infantil que pude encontrar, mas ele mostra onde fica o Egito, que é aquela mancha marrom abaixo à esquerda, e eu vou falar sobre coisas da mancha azul, no meio, que é tipo o Iraque, que quando comecei como assiriólogo, ninguém neste país sabia onde ficava, e claro que agora sabem, mas por todas as razões erradas. Então, a escrita começou, pelo que sabemos, e definitivamente antes no Egito, no Iraque, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Portanto, se qualquer outro palestrante esta noite surgir na sua frente e começar a falar sobre coisas egípcias, hieróglifos, qualquer coisa assim, não acredite em uma palavra se eles tentarem reivindicar a primazia. Agora, o fato é este, que eles usaram argila, que estava livremente disponível de uma maneira dada por Deus, porque as margens dos rios Eufrates e Tigre, que fornecem o nome Mesopotâmia inventado pelos gregos, eram perfeitas para formar tabletes de escrita sem partes, que tomariam impressões nítidas e secariam perfeitamente ao sol, e foi isso que fizeram. Eles começaram com argila e duraram... eles continuaram a usá-lo até cerca do 2º século de Gasto. Então, bem mais de 3.000 anos de uso contínuo. E à direita você vê algumas canas do tipo que crescem abundantemente no Iraque. Então você
cortou com uma broca de 15 centímetros, cortou no ângulo certo, tirou o material, e aí você tinha uma ferramenta de escrita gratuita que duraria por anos. Então foi uma questão muito simples e muito afortunada, que é o que temos. E isso não vai ser um exame ou um teste ou algo deprimente assim. Existem 2 pontos sobre esta palestra. Primeiramente, ninguém está autorizado a dormir ou eu ficarei muito zangado. E a segunda coisa é que pode haver um teste antes de você poder sair do prédio. Agora temos tábuas de quase toda essa história e estes são os pontos salientes que quero que vocês lembrem e tatuem nos pulsos quando chegarem em casa. Primeiramente, este é o sistema de escrita mais antigo que conhecemos da arqueologia. Em segundo lugar, começou com pictogramas, a palavra antiga quando você faz um pequeno desenho de algo para lhe dar uma ideia. E o tipo de desenhos que faziam eram o tipo de coisa que crianças talentosas de 3 ou 4 anos, ou a maioria das crianças na escola, fazem quando tem 17 anos, que é desenhar uma bolinha como cabeça, com um olho nela, e é esse tipo de coisa que faziam no início. Então, aqui você pode ver nestes extratos um desenho de um jarro para cerveja com um fundo pontiagudo que ficaria de pé no chão. Ao lado há um desenho, um pictograma de uma espiga de cevada, e abaixo disso há um pictograma que tem a cabeça de um homem e uma tigela de comida, que é o verbo comer. Então, isso é algo muito simples que você poderia esperar que os marcianos inventassem ou algo do tipo. E quando os primeiros sinais desse tipo foram utilizados, eles tinham por trás deles, por trás de seu formato A1, exigência de documentar, questões de receita interna. Eles queriam medir salários para dentro e para fora. Eles queriam totais, que somassem, para que pessoas realmente desagradáveis pudessem vir e testar o que pessoas mesquinhas realmente tinham registrado durante o último mês. Então, essa praga que paira sobre nossas vidas hoje é responsável pela escrita na primeira instância. E certamente não foram poetas apaixonados que pegaram isso e transformaram em um sistema de escrita para poderem registrar seus desejos baixos e lascivos para a posteridade. Demorou muito, realmente, até que a literatura surgiu e alguém percebeu que não se usa só para esse propósito mundano, mas que tinha essa qualidade que ampliava a mente e a verdadeira escrita começou e assim por diante. Então, esses são os primeiros tipos de sinais. Eles são bastante claros. Eles são bem fáceis de entender. Agora, este é provavelmente o pior slide do mundo, mas o segundo ponto que quero que você se lembre para seu teste é este, que o roteiro evoluiu graficamente de uma maneira que faz perfeito sentido. Então, se você olhar para a coluna da esquerda, esses são pictogramas relativamente simples de entender do primeiro tipo. Vou te dar uma dica. As 3 peças do capacete são uma montanha. Aquela abaixo, que são 3 peças de elmo e um triângulo com uma fenda no meio, é uma escrava estrangeira. Entendeu? É esse tipo de coisa. E eles tinham todos esses pictogramas e, basicamente, 2 coisas aconteceram. Porque no início, nas fases iniciais, eles desenhavam com uma ponta assim como desenhamos com uma caneta esferográfica em um papel, com uma linha contínua. E isso caiu em desuso e eles usaram o junco cortado para reduzir essas figuras naturais em forma curva, como você vê à esquerda, em coisas afiadas e angulares, que consistem em traços separados do estilete. Então, há uma mudança do realismo para uma espécie de abstração. E é quando você chega à fase de abstração que não somos mais realmente pictográficos. Você não depende tanto da aparência do sinal, em termos de origem, para saber o que ele significa. E você pode ver da esquerda para a direita um período de desenvolvimento de 3.000 anos. Se você olhar para uma ponta ou a outra, juntas, provavelmente não teria ideia de que estavam conectadas. Mas o mesmo fenómeno se aplica ao egípcio, porque hieroglífico e demótico, a menos que você soubesse o que veio no meio, nunca pensaria que estavam conectados. Mas eles são, na mesma medida, derivados do ponto de vista de desenho. Então, esse script passou de um simples negócio de desenhar imagens ou ideias para um método de registrar som. E essa é a essência da escrita, que você tem um conjunto de marcas, que registram o som de uma língua com suas palavras e gramática e todos os componentes que alguém pode colocar no toca-discos e recuperar as palavras ao lê-las. Isso é um assunto milagroso. E a transição do uso pictográfico para a escrita de sons foi o único salto gigante real que o homem já deu, além do desenvolvimento da guitarra elétrica em cerca de 1952. Então este sacerdote corpulento e complacente à esquerda, com uma barriga grande e um olhar presunçoso, é um sumério do 3º milénio, e ele falava uma das línguas registradas na escrita cuneiforme.
a escrita dele, a língua dele, não está conectada a nenhuma língua viva. É bastante bizarro. O cara à direita é um assírio, que falava a língua assíria, da qual o assírio e o babilônico são dialetos. E essa é uma língua semítica relacionada às línguas semíticas modernas. Então você tem um sistema de escrita para duas línguas totalmente desconectadas. E isso é uma questão muito interessante. Mas estudiosos e meninos e pessoas que iam à escola tinham que aprender a ler os clássicos em sumério e eles conseguiam se virar em ambas. Assim, eles tinham uma espécie de relação simbiótica entre as duas línguas. E esse cara vive no Museu Britânico e lá existem muitos enigmas sobre a gramática suméria. Muitas vezes sussurrei em seu ouvido pedindo algum tipo de clareza, mas nunca conseguimos nenhuma palavra dele. Então, é assim que a época em que a primeira tábua foi escrita em cerca de 1800 a.C., é assim que o processo parece. Você segura a tábua na mão esquerda, você escreve com o estilete na mão direita, e não há outra maneira de fazê-lo. E o que é uma questão filosófica interessante é que você pode ver um equivalente moderno disso quase exatamente no metrô, muito regularmente. Agora, o que acho fascinante não é a impendicação de que a coisa permaneceu inalterada em todos os milénios intermediários. O que é realmente interessante é que o vocabulário da maioria das pessoas que usa esses dispositivos de bolso é muito, muito pouco superior ao que os sumérios faziam em 3400 a.C. Isso quer dizer que você precisa de um pequeno número de sinais e no mundo moderno, digamos que você tenha 12 sinais para fazer seu pequeno estúpido. Se você tem 12 caracteres, 9 deles significam luz, porque você tem que dizer luz, 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 luz. E isso não tem nada a ver com a palavra luz. Então, isso é uma questão filosoficamente interessante, porque políticos e outros palhaços argumentam que estamos fazendo progresso. E, realmente, o estudo da história e o estudo da assiriologia não apoiam isso de forma nenhuma. Agora, isso é no que se transformou esse roteiro quando estava totalmente desenvolvido e flexível, uma coisa bonita. Primeiro, foi escrito por calígrafos, que o pictograma, na nível desenvolvido, na mais sofisticada, fluente cuneiforme. Isto foi escrito por provavelmente um dos melhores escribas do país, que trabalhou para Assurbanipal, trabalhou na sua biblioteca. Esta é parte do tablet de Gilgamesh. E a escrita é absolutamente um prazer de ler. E você pode ver que o homem que escreveu essa tábua era um calígrafo. Quando ele terminou, deve ter posto de lado com mais do que um suspiro de autossatisfação. Então, dentro de um espaço de alguns séculos, um pictograma simples, quando você diz garrafa de leite não para o leiteiro, a fim de escrever literatura adequada em esse tipo de coisa, deu um salto enorme e então tivemos a alfabetização. Então, agora chegamos à parte difícil. Como funciona a escrita cuneiforme? Vou mostrar 3 coisas e então você vai ganhar um pirulito. Então, um princípio é ter um signo sumério para uma palavra, certo? Isso é perfeitamente direto e compreensível, porque como começaram como pictogramas, foi assim que começaram. Um desenho de uma maçã significava maçã e assim por diante. Então, o nível mais profundo e antigo é um signo para uma palavra, que é sumério, porque essa é a primeira língua. Agora, quando você é um escriba erudito, escrevendo esta tábua para Assurbanipal, você tinha uma técnica interessante à sua disposição, um pouco snob, bem inteligente, que quando você está escrevendo em babilônico, se quisesse, você poderia escrever uma determinada palavra em sumério com um único signo, como na forma muito antiquada, que o leitor culto então traduziria para a sua própria língua. Então, em sumério, a palavra para rei é lugal. Então, se somos um escriba antigo lendo sumério, vemos aquele sinal ali, dizemos lugal. Sabemos o que isso significa, o chefe. Mas um escriba acádico 500 anos depois, que queria se referir ao próprio rei, podia desenhar aquele antigo sinal para rei, mas não o leria como lugal na língua suméria, e sim usaria o equivalente em sua própria língua. Isso é uma parte intrínseca do deleite e da alegria que surge na sua vida quando você começa a estudar cuneiforme. E você vê na parte inferior a pista útil em branco. Você faz isso o tempo todo porque escreve S com oblíquas pelo meio e quando lê, você não diz 2 S's com oblíquas pelo meio. Você diz $2. E como tem a ver com dinheiro, você faz isso instantaneamente. Bem, esse princípio é algo muito comum na escrita
suméria e acadiana em que se pode usar um pelo outro. Está claro para todos? Excelente. 2, depois a escrita silábica simples, porque quando você tem todos esses sinais que são figuras, a maioria das palavras nas figuras são palavras curtas. Isso faz sentido. E assim você pode desenhar um sinal que tem um valor curto, apenas pelo som, para soletrar outra coisa. Por exemplo, você vê ali as palavras Narum, que significa rio, Kalbum, que significa cão, e Hammurabi, que é o rei. Então, para escrever essas 3 palavras, você tem que ter um na, um ru e um. E o sistema de soletração silábica era como cortar uma linguiça com uma faca de pão. Você tem um sinal de sílaba para cada componente e você esmaga a linguiça de volta em uma única palavra. Portanto, a maioria dos textos escritos na língua babilônica ou assíria, não os sumérios, são escritos silabicamente dessa maneira. Você só precisa aprender cerca de 1000 signos para se sentir confortável com isso. Isso pode parecer simples para você. E vejo, no final, uma outra dica para o leitor moderno sobre como soletrar a palavra museu com M. Então, temos essa questão da escrita de charadas, também parte da ideia. Você está familiarizado com O princípio, por exemplo, as 2 pequenas imagens inferiores, pode ser lido E a escrita rebus. E o que era mesmo? Vespa, não. Abelhas, sim, exatamente. Vá para o topo da turma. Então, as pessoas que usam esses telefones imbecis fazem esse tipo de coisa o tempo todo de maneira imbecil. Então, temos B4, que também serve para você. Meu nome é Kate, é para eles uma escrita normal. Portanto, se eles fossem transportados de volta para a antiga Suméria, por volta de 3200 a.C., o que, na minha opinião, é uma ideia bastante saudável, eles se sentiriam perfeitamente à vontade no outro extremo de uma cronologia. Então, o sistema de escrita rebus é um componente muito importante também, porque você pode ver a primeira linha, que a palavra, a sílaba she é, na verdade, a palavra suméria para cevada. Então, se você é uma pessoa suméria, você pode desenhar a pequena cevada e pronunciá-la she para significar cevada. Claro que isso faz sentido, mas você também pode usar o mesmo sinal quando não significa nada relacionado à cevada, como uma sílaba componente em uma palavra mais longa. Por exemplo, se você tem she com H depois, que significa bom ou benevolente, você pode escrever o she e com o símbolo de cevada, que não tem nada a ver com o que você está dizendo. Então, temos essas outras coisas que também se aplicarão na próxima aula, quando o próximo professor no plano de estudos, que provavelmente estará se referindo a essas questões favoráveis, como determinativos e complementos e coisas assim, são muito úteis. Elas são uma das poucas coisas na escrita cuneiforme que estão lá para facilitar a vida. Quando você começa o processo, que levará entre 6 e 10 anos antes de chegar a algum lugar, você é muito grato por qualquer ajuda que possa receber. E os determinativos são uma delas. Por exemplo, eles têm pequenos sinais para madeira, pedra, planta, deus, rio, couro e coisas assim. Temos cerca de 15. Os egípcios têm cerca de 12.000 deles. O determinativo ela funciona de tal maneira que se você vai escrever a palavra árvore, pode escrever antes a palavra madeira, que dá ao leitor uma espécie de pista, porque às vezes você não pode ter certeza da leitura até ter essa ajuda. Então, se você coloca o determinativo na frente de um certo tipo de substantivo, é muitas vezes muito útil. E para acompanhar isso, temos o que chamamos de complementos fonéticos. Então, digamos que estamos lendo este texto acadiano juntos e temos que assinar lugal, que é a palavra suméria para rei. Às vezes eles colocam rum depois para mostrar que você pega o sinal lugal e lê um equivalente que termina em rum. Neste caso, shahum, como já tivemos antes, como uma espécie de pista. E isso é realmente muito prático. E é uma experiência muito desconcertante e interessante quando você está lendo uma inscrição cuneiforme e de vez em quando você fica confuso e preocupado, e há algo na tábua que mostra que a pessoa que a escreveu deixou uma pequena ajuda. É bastante reconfortante. Desgraçados miseráveis eles eram.
Agora chegamos ao que chamamos profissionalmente os obstáculos. Obstáculo 1. Certo? Lembra que começamos com a ideia de que você pode escrever uma palavra com um sinal, certo? Isso é perfeitamente direto. Um sinal pode ter vários sons diferentes. Certo? Vou deixar você refletir sobre essa situação de pesadelo. Então, por exemplo, o sinal branco ali é o sinal K, que tem como significado principal boca. Mas quando você escreve K em uma frase suméria, pode significar boca. Na verdade, eu não consigo ler este aqui. A palavra, você pode ler, não pode? Sim. Bom, pode significar boca, palavra, fala, nariz ou dente. Esse sinal pode representar essas palavras. Mas em sumério, K é boca e Nin é palavra, Gu é fala, Kir é nariz e Zu é dente. Isso significa que quando você tem esse sinal em uma sentença, ele tem a capacidade de significar qualquer uma dessas palavras, a menos que você tenha algum tipo de pista para te ajudar. E é por isso que é tão importante ter esses complementos fonéticos e outras coisas que estabelecem. Então, por exemplo, se você escrever K com ir depois, então você sabe que não deve ler K, deve ler no sentido kir, que é nariz. Assim você não confunde seu nariz com seus dentes, o que nunca é recomendável. Então, a coisa interessante não vou me alongar neste assunto melodramático, caso pessoas sensíveis se sintam mal, mas quando você começa a aprender sumério, a ideia de pular de um prédio alto de cabeça no concreto é extremamente atraente diariamente. E esse negócio de obstáculo é um dos fatores. Este é o obstáculo 2. Você ainda está comigo? Um som pode ser escrito com vários sinais diferentes. Ha, 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 que piada. É verdade. Por mais de 3.000 anos, isso não incomodou ninguém. Alguns historiadores tiveram a ideia de que isso pode ser o motivo pelo qual desapareceram. Então, se pegarmos como exemplo a sílaba gu, que nos dias de hoje realmente só se aplica a coisas de iogurte grudentas no supermercado, há cerca de 17 sinais diferentes, todos os quais podem ser pronunciados como gu, e os rotulamos de forma sistemática como gu 1, gu 2, gu 3, gu 4, e assim por diante, e assim por diante. Então, as razões pelas quais isso é verdade são uma questão demasiado complicada para prosseguir agora. Você terá que acreditar em mim, porque tem que acreditar em tudo o que eu digo, porque é por isso que estou aqui, e esta é a Royal Institution. Então, isso é perfeitamente razoável. Mas é bastante surpreendente quando você descobre isso pela primeira vez, e especialmente em vista da terceira questão. Então, isso é aquela mesma coisa onde não há espaços entre as palavras. Então, isso é realmente uma questão diabólica. Quando os persas desenvolveram a escrita cuneiforme, eles colocaram um pequeno traço entre as palavras para que você nunca tivesse essa agonia. Mas aqui você tem todo um mar delas. Há um espaço no meio e na parte inferior, vou explicar em 1 minuto, mas geralmente falando, é um mar contínuo de coisas assim. E isso é o que acontece quando você lê cuneiforme. Este é seu primeiro signo cuneiforme. Então você olha para ele e, sendo excepcionalmente dotado intelectualmente, você vai através de todas as suas possíveis utilizações. Depois você olha para o próximo e pensa com todos os seus possíveis usos. E então você encontra uma correspondência. Então, se é muito incomum encontrar a correspondência errada, é possível, mas é muito improvável. Assim, você tem de uma linha inteira 2 coisas que se encaixam. O que ajuda quando você olha para a terceira? Porque você pode ver se deve ir no final disso ou se deve ser o começo. E eu te digo, isso é um assunto sombrio, mesmo para um otimista natural como eu. Mas agora eu posso fazer isso com uma perna, um olho, e me sinto muito complacente com isso. Agora, se você olhar aqui, há lacunas no meio deste belo tablete. Agora, a razão é esta. A escrita cuneiforme era alinhada à direita. Invariavelmente, especialmente na literatura. E de vez em quando você tem uma linha onde não há sinais igualmente espaçados para preencher uma linha do começo ao fim. Então, se essa situação horrível ocorrer, eles deixam um espaço no meio. Isso é muito incomum. O que mais temos? Decifração. Sim, é para isso que estamos aqui, porque sinto muito, esqueci completamente disso. Sim. Bem, a questão é que, espero satisfatoriamente, demolimos a ideia de que não estamos falando de códigos, mas de sistemas de escrita. Essa é a primeira coisa. Então, o que estamos lidando é com a verdadeira decifração. Em outras palavras, temos um sistema de escrita desconhecido e você tem que dar sentido a isso de uma maneira ou de outra.
Agora, às vezes não é tão complicado, por exemplo, com o linear B, que sempre se acreditou ser grego e acabou por ser grego e ninguém desmaiou, exceto as pessoas que o fizeram. Isso não é tão complicado. O que é realmente desesperadamente complicado é quando você tem material cuneiforme ou também hieroglífico, onde você realmente não sabe qual é o idioma por trás disso, você não tem pistas nenhuma. E eu mantenho, e manterei até o dia da minha morte, que provavelmente será na próxima semana, que a cuneiforme nunca teria sido decifrada se não tivéssemos este trilingue. E hieróglifos sem um bilingue que eles têm é provavelmente a mesma coisa, embora não tão desesperador. Mas quando você imagina ter uma coisa assim, sem espaços entre as palavras e sem pista de qual língua pode ser, sem referências para seguir, você poderia passar por e todos os computadores do mundo e tudo o que conseguiria seria um amontoado de letras ou algo como Giggly-Gob, mas nunca obteria significado. Então, este trilingue foi uma coisa crucial. E o rei Dário da Pérsia, nesta montanha, nesta rocha, no local chamado Beistum, no leste da Pérsia, escreveu uma orgulhosa descrição sobre como ele esmagou a rebelião. Há uma imagem de todas as pessoas sendo esmagadas lá em cima, sob Ahura Mazda. E uma longa narrativa que foi escrita em língua babilônica, nosso cuneiforme do Iraque, em cuneiforme persa antigo, que era cuneiforme persa antigo, do persa antigo, significando persa antigo, e, claro, a língua elamita, que é ainda mais bárbara que a suméria. E tornou-se evidente que essas inscrições longas, bem acima da planície, eram equivalentes umas das outras. Então é aqui que Indiana Rawlinson se destacou. Aguarde. Deixe-me mostrar a você Indiana Rawlinson. Aí está o Indiana Rawlinson. Agora, você sabe melhor do que eu, especialmente nesta augustíssima instituição, com que frequência no mundo a descoberta de coisas e a invenção de coisas são geralmente creditadas à pessoa errada. Essa é uma lei fixa do universo. Certamente é aplicável aqui. Rawlinson era realmente bom em escalada em montanhas. Então ele conseguiu um rapaz curdo selvagem e eles subiram pela lateral e tinham escadas e fizeram decalques de papel das 3 colunas de escrita e os trouxeram de volta para a Inglaterra e estabeleceram a base para o nosso entendimento hoje. Agora, Rawlinson trabalhou... Eu perdi um pouco o ritmo aqui. Antes de ser realmente rude sobre Rawlinson, vamos voltar aqui. Esta é a rocha em questão em Behistun. Então, este é um esquema. Você vê que à esquerda você tem o texto em babilônico, no canto inferior direito, em persa antigo, e o elamita nesses 2 lugares. Portanto, o babilônico é semítico. O persa antigo era, claro, conhecido porque o persa era uma língua viva, e o elamita, ninguém realmente se importava. Então, esta é a primeira linha da inscrição nessas 3 línguas. Então, foi algo considerável e milagroso decifrar o persa antigo, de qualquer maneira, porque está escrito em uma espécie de cuneiforme simplificado. E não foi o Rawlinson quem fez isso realmente. Esse homem, Grotefend, foi o primeiro estudioso no século XVIII, no século XIX, por volta de 1820, para examinar esses fragmentos de cuneiforme em persa antigo e decifrá-los. Ele fez isso de uma forma racional em relação aos nomes. Então ele começou tudo. E depois com este maravilhoso... Desculpe, eu não deveria estar a fazer isto. Com este maravilhoso texto trazido por Rawlinson, eles tinham tudo nas 3 línguas diferentes. E com base no que já havia sido decifrado, Rawlinson realmente decifrou o persa antigo e publicou uma tradução. Foi um feito muito impressionante. Então, você pode imaginar, uma vez que eles perceberam que este texto envolveu, se você olhar aqui, Esta é a inscrição em persa antigo. E eles sabiam que isto tinha a ver com o rei Dário. E o nome dele em persa antigo é algo como Dariaúsh. E quando decifraram este script simples, perceberam que era Dariaúsh, soletrando o nome do rei persa. E diz, como você pode ver, eu sou Dário, o grande rei, rei dos reis, o rei da Pérsia, o rei dos países, filho de Histaspes, neto de Arsames, o Aquemênida. Então há bastante informação nessa primeira frase e muitos nomes e alguma repetição. E uma vez que sabiam que este era Dário, então era muito provável que esta linha
e esta linha estivessem soletrando Dariaúsh também. Então, uma vez que eles tinham decifrado todo o persa antigo, foi uma coisa muito inteligente fazer o persa, mas uma vez que eles fizeram isso, havia o grande trabalho de usar isso para abrir o texto do Acádio. E eles fizeram isso começando pela escrita dos nomes, e depois disso, de repente, encontraram no texto amarelo, por assim dizer, algumas palavras que eram semíticas, como a palavra naru para rio, e todos pularam 9 metros no ar, porque uma vez que souberam que essa linguagem, da qual tinham uma pequena ideia de como estava sendo escrita, era semítica, então estavam bem encaminhados, porque gramáticas e vocabulários árabes, hebraico, siríaco e aramaico, todo o vocabulário de todas as línguas semíticas foi acumulado para tentar desvendar palavras que fizessem sentido. E, eventualmente, conseguiram. Foi uma realização maravilhosa e importante. Como eu disse, Grotefend fez um ótimo trabalho no primeiro persa antigo, e depois temos este Rawlinson. E agora, quando ele terminou a parte persa, em seguida, ele publicou um artigo muito erudito sobre o acadiano. Estava quase totalmente errado. E vou pular para trás e para frente um pouco, porque a pessoa que realmente decifrou o babilônico em cima do persa antigo foi esse indivíduo carrancudo e de aparência não muito atraente, chamado Reverendo Edward Hincks, que deveria ter sido homenageado neste edifício, tanto quanto qualquer outro ser humano, porque ele foi uma dessas pessoas incríveis. Ele era um clérigo em Killyleagh, na Irlanda do Norte. Ele tinha uma paróquia, ele tinha 5 filhas, então estava bastante ocupado e queria decifrar hieróglifos antes de qualquer outra pessoa. Sempre que conseguia obter as publicações, ele se mergulhava em seus estudos, quando todas as garotas iam para a cama, vendo se poderia superar Champollion. Ou o grande Thomas Young, que estava lá fora no corredor ao correio. Agora, esta é a beleza deste assunto, porque Hincks, intrigado com os hieróglifos e rabiscando em seu bloco de notas, teve a ideia de que talvez essas inscrições em cuneiforme pudessem lhe dar uma pista sobre os hieróglifos. Poderia ser interessante e possivelmente instrutivo dar uma olhada nisso. Então ele deu uma olhada e decifrou. Ele foi a pessoa que percebeu que os sinais eram polivalentes. Ele foi o primeiro a perceber isso. E fez isso com muito brilhantismo intelectual. E Rawlinson o odiava profundamente. Então, este Hincks foi empregado pelos curadores do Museu Britânico por um ano em Londres para trabalhar nas novas inscrições que estavam sendo trazidas por Layard. E ele conseguia ler muitas coisas muito rapidamente. E quando ele voltou para casa, os curadores ficaram com suas patentes. Este deveria ser o momento, né, para a ciência pobre. Assim, quando ele estava seguramente fora do caminho em Killyleagh, Rawlinson começou a trabalhar. E ele publicou uma compreensão revisada da inscrição de Berristum inteiramente devido à compreensão de Hincks. Agora, 2 pequenos pontos sobre todo esse negócio de decifração e o que ele revela em seres humanos mesquinhos. Quando Rawlinson lá está ele. Eu fui perguntado como um homem idoso, como ele decifrou a escrita cuneiforme, aquela coisa babilônica. Ele disse que não lembrava. Enquanto isso, ele jantava amplamente, falando sobre essa coisa heroica, destacando a escada e a imprensa e todo o resto. Mas ampliando para si mesmo o progresso feito pelas mentes pelo reverendo Hincks. Então ele entrou para a história como o pai da assiriologia. Bem, é realmente irritante para todos nós. Eu só gostaria de dizer que estas 2 fotografias elas mostram Rawlinson como um jovem de rosto fresco com a transcrição da inscrição de Berristum na mesa à sua frente, olhando ansiosamente para o semifuturo, sabendo que a grandeza o aguardava. E a fotografia à direita é 3 semanas depois, quando... Então, aí está. Foi o que aconteceu. Agora, olá. Agora, sabe que há algo mais que preciso te contar sobre esse negócio de decifração. Veja, as pessoas que sabiam muito bem que tinham decifrado e estavam começando a publicar traduções de material, relatos assírios e coisas babilônicas. E havia 1 ou 2 das universidades provinciais na Grã-Bretanha, como Oxford e Cambridge, onde os professores, que haviam reinado supremos sobre o conhecimento clássico,
por geração após geração, foram forçados a aceitar os descobrimentos bárbaros desses charlatães. Eles objetaram muito fortemente a dar qualquer crédito a essa ideia de decifração ou de mudar as coisas que vinham ensinando sem alterações nos últimos 400 anos. Então, você pode entender, talvez, por que suas profissões se sentiram ameaçadas. E, no final, a Royal Asiatic Society decidiu pôr fim a esse tumulto. Então, eles pegaram aquele cilindro de Salmanásia III no meio para ser copiado por um litógrafo. E o que fizeram foi: tenho certeza que, sob embrulhos lacrados, distribuir o texto cuneiforme para Edward Hincks no topo, na primeira faixa. Abaixo dele, uma pessoa bastante interessante que tem que estar no palco aqui. Quem inventou a fotografia? Muito obrigado. Vou definitivamente te dar um pirulito. Aquele é Fox Talbot, aquele cara que parece que está apostando em corridas de cavalos. Ele parece tão perigoso, mas esse era o gênio Fox Talbot, que trabalhou com luz, trabalhou com física, trabalhou com exibição de objetos, e ele foi um grande colaborador nessa época. Hincks também estava interessado em física e no estudo da luz, e também era um gênio doméstico. É um paralelo bastante interessante. De qualquer forma, havia o Hincks e Jules Oppert, que era um estudioso francês ou belga na França, que estava na vanguarda da decifração, e uma imagem de Rawlinson tentando parecer outra pessoa. E o que eles fizeram foi ter 3 meses para apresentar a melhor leitura disso, sem interferência de ninguém. E então o arcebispo de Canterbury e outras figuras importantes sentaram-se à mesa para avaliar suas traduções e decidiram que a decifração era um fato consumado. A partir de agora, aqueles que estavam arraigados em seus antigos modos tinham que repensar seus futuros. Então, este é um cilindro muito importante. Eu sinto que devo a ele, meu trabalho por uma coisa. Claro, filósofo. Bem, um matemático filosófico pode dizer que todos os 4 cometeram o mesmo erro, mas isso realmente não vem ao caso. Então, vou concluir imprimindo este nome Edward Hincks em sua mente. É aí que ele nasceu em Cork e morreu em Killyleagh, e ele tem 2 desses discos redondos. Então, na minha opinião, o mundo está cheio de gênios não reconhecidos, mas Hincks é realmente, definitivamente um deles. E uma vez levei toda a minha família, quando estávamos do outro lado da Irlanda do Norte, para procurar esta reitoria onde a encontramos, e pensei, puxa, deveria haver uma placa azul, isso é uma desgraça. E, de fato, havia uma placa azul. Estava do lado de fora, na parede, ao nível do tornozelo, muito coberta de vegetação, e acho que utilizada pelos cães locais. Então, as únicas pessoas na Irlanda do Norte, os únicos seres vivos na Irlanda do Norte que regularmente prestam reverência ao santuário de Hincks são esses cães, e presumivelmente são cadelas. Então, quando escrevi este livro, não quero mencioná-lo novamente, porque seria embaraçoso continuar insistindo nisso. É como eu disse, bastante coincidente que haja alguns lá fora. Se alguém quiser um autografado, é o mesmo preço. Então, eu só menciono isso. Mas o fato é que, nesse livro, escrevi algo sobre o pobre reverendo Edward, e disse que este era o nome. Não consegui pensar em uma maneira mais intensa de explicar a importância desses cifras do que haver um imã de frigorífico com Hincks em cada frigorífico na Europa. E lancei essa ideia ao mundo, como, é claro, nós fazemos na nossa profissão. E depois que o livro foi lançado por 1 ano, recebi uma carta de alguém da administração dos Correios na Irlanda do Norte dizendo: decidimos lançar um selo com Edward Hincks após ler o que você escreveu sobre ele. Então, uma pequena injustiça foi corrigida. Então, aí está. Muito obrigado.